Então, mais uma etapa da revisão de latim, a subordinada infinitiva, que pode ser subjetiva, objetiva ou epizegética. Vamos ver o que é isso. O que é uma subordinada infinitiva? A ideia central das subordinadas infinitivas é que elas completam o sentido de um verbo principal. Então, você tem lá uma frase, aí tem um verbo principal. A gente vai ver que tipo de verbo que gera essas frases infinitivas. Então, a infinitiva, ela vai ser um complemento daquele verbo, funcionando como uma peça que dá mais informações à ideia geral da frase. Então, são 3 os tipos de infinitivas. Infinitiva subjetiva. A oração não tem sujeito próprio. A ação é atribuída a um sujeito indeterminado, geralmente com verbos impessoais. Então, por exemplo, disse que o latim é difícil. Então, a frase infinitiva, a subordinada infinitiva, ela vai funcionar como sujeito do verbo disse. No caso da objetiva, a frase infinitiva ela vai funcionar como objeto direto do verbo da principal. O menino afirma. O quê? O que o menino afirma? Toda essa frase aqui é o objeto do verbo. Da mesma forma, toda essa frase aqui é o sujeito do verbo. No caso, eu acredito que fique mais claro em latim, porque em português não funciona assim a subjetiva, né? Em português a gente diria que disse é impessoal. Então em português é diferente. Mas no caso da objetiva, é mais fácil a gente perceber que aparece português. Então, quando está lá, o menino afirma que o latim é difícil. Essa aqui é a afirmação, que funciona como objeto do verbo afirma. Então, em latim, quando uma frase infinitiva, ou seja, formada com o verbo no infinitivo, funciona como sujeito de um outro verbo, a gente chama ela de infinitiva subjetiva. Quando essa frase subordinada funciona como objeto direto de um verbo, a gente diz que é uma infinitiva objetiva. E epizegética, o que é? É quando ela explica um elemento. Então, por exemplo, os rapazes dizem isto é, que o latim é difícil. Essa frase aqui, que o latim é difícil, está explicando esse elemento. Quando simplesmente a frase infinitiva subordinada explica um elemento, a gente chama ela de epizegética. Então, são esses 3 tipos. Características gerais. A primeira característica, mais óbvia, por que chama infinitiva? Porque o verbo vai estar no infinitivo. No vídeo anterior, eu coloquei lá que tem 3 tipos de infinitivo. Tem o infinitivo presente, passado e futuro. Tanto ativo quanto passivo. Lembrando que só tem infinitivo passivo os verbos transitivos. Verbo intransitivo não tem infinitivo passivo. Então, qualquer um desses verbos pode gerar uma infinitiva. Então, primeiro, suspeita que a gente vai ter quando vê um verbo infinitivo, fala, olha, aqui nós temos uma frase subordinada infinitiva. É o primeiro alarme que soa se o verbo estiver no infinitivo. O segundo alarme é que o sujeito da infinitiva, que ele sempre é escrito, porque se é uma frase normal, vamos pensar em português. Se eu coloco assim, soube que o ônibus passou. Qual que é o sujeito de soube? Eu. Porque eu sei que quando você conjuga o verbo saber dessa forma, soube. Quem soube? Eu. O sujeito fica implícito. Agora, se o verbo está no infinitivo, saber, não tem como você descobrir qual que é o sujeito. Então, ele sempre vai estar escrito.
Só que aqui o detalhe, ele vai estar escrito em acusativo. Ele não vai estar escrito normalmente, como a gente vê, em nominativo. Então você veio um verbo no infinitivo. Antes dele tem uma palavra meio fora de lugar no acusativo. Você descobriu que é o sujeito. É o sujeito da frase subordinada. Tem as outras subordinadas no latim, elas são introduzidas por alguma coisa. Ou elas são introduzidas pela palavra ut, ou pela palavra cum, ou são introduzidos por exemplo, quod, ou quonian, ou algum outro pronome. Então sempre tem um elemento. No caso das infinitivas, não. Então, um grande problema, um grande trabalho que a gente tem é, dentro de toda uma estrutura, decidir o que faz parte da principal, o que faz parte da infinitiva. O sujeito vai estar em acusativo e, em geral, aquilo que está mais perto desse sujeito em acusativo pertence à infinitiva. Embora o latim, a posição não seja tão importante, a posição das palavras na frase não é tão importante igual em português, mas na hora de saber o que é infinitiva, tem certa importância sim a posição, porque a infinitiva não é introduzida por nenhum elemento. Então você tem que ver o que está mais próximo ali entre o sujeito em acusativo e o verbo no infinitivo. E a consecutio temporum. Infinitivo presente, você não vai traduzir ele para o infinitivo em português. Você vai traduzir aquele verbo conjugado. Mas aí surge o problema. Se eu vou ter que, na hora de traduzir para o português, colocar ele conjugado, eu vou conjugar ele em que tempo? Aí vem a consecutio temporum. Assim como tem a consecutio temporum dos particípios, tem a consecutio temporum dos infinitivos. Então, infinito presente significa que o verbo que eu vou conjugar é contemporâneo à da frase principal. Infinitivo passado indica que o verbo que eu vou conjugar é anterior ao da principal. Infinitivo futuro indica que o verbo que eu vou conjugar é posterior à principal. A gente vai ver o que significa isso nos exemplos. Mas tem aqui a tabela. Outra complicação que não tem no particípio. Tem diferença se é uma certeza ou se é uma opinião. Isso porque a certeza, a preferência vai ser pelo modo indicativo, enquanto a opinião pelo subjuntivo. Então é assim a língua portuguesa, é assim o latim. Presente e futuro são chamados de tempos principais. E o passado, seja o imperfeito, seja o perfeito, mais que perfeito, todos os tempos que a gente indica com o passado são chamados de tempos históricos. Então, se eu achei lá, o verbo da frase principal está em presente ou no futuro. Se é um infinito presente, significa que ele indica contemporaneidade. Então, na hora de traduzir ele, eu vou traduzir ele com indicativo presente. Se o verbo da principal for um desses dois, presente ou futuro, e o meu infinitivo é infinitivo passado, eu sei que ele é anterior a esses aqui. Então, eu vou traduzir ele com pretérito perfeito. Se o infinitivo da minha frase for o infinitivo futuro, isso indica que aquela ação é posterior ao do verbo principal. Então, eu vou traduzir ele com futuro do presente, do indicativo. Então, a tabelinha aqui ajuda a gente a saber como que eu vou conjugar o verbo da infinitiva. Aqui no latim ele está no infinitivo, mas em português isso não existe, eu vou ter que conjugar. E aqui estão os tempos verbais que eu vou usar para conjugar. Da mesma forma, se o tempo da principal é um tempo histórico, ou seja, é um imperfeito, é o perfeito, é o mais que perfeito, como que eu vou passar para o português? Se for um infinitivo presente, a hora de passar para o português, eu vou conjugar ele no imperfeito. Se é um infinitivo passado, na hora de passar para o português, eu vou colocar no mais que perfeito.
Se é o infinitivo futuro, na hora de passar para o português, eu vou usar o futuro do pretérito. Então, é decorar a tabelinha e fazer bastante exercício de tradução para guardar. Opinião, qual que é a diferença se a gente olhar de um para o outro? É que aonde tem subjuntivo, então em português tem subjuntivo presente, tem o subjuntivo imperfeito, então lá na certeza onde era presente, onde era imperfeito, simplesmente vou usar o subjuntivo, porque opinião é assim que o português expressa. Agora, por exemplo, pretérito perfeito, se for certeza, se for opinião, já vira pretérito perfeito composto do subjuntivo. Por quê? Porque não existe pretérito perfeito do subjuntivo. O italiano tem, o latim tem, o português perdeu. Então virou esse composto aqui, que é você vai usar o verbo ter como auxiliar. Então, por exemplo, louvar. O pretérito perfeito composto do subjuntivo de louvar é tenha louvado. Da mesma forma, anterioridade vai virar o pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. Por quê? Porque não existe mais que perfeito do subjuntivo em português, com uma palavra só. Então, aquilo que no latim é uma palavra só, no português virou um subjuntivo composto, porque eu vou usar o verbo ter conjugado assim, tivesse. Então, foram transformações que o português passou e que aquilo que era um tempo no latim do subjuntivo virou um tempo composto no português. Composto significa que você vai usar o verbo auxiliar ter. Então vamos lá. Infinitiva subjetiva, ou seja, a frase subordinada, ela vai funcionar como sujeito. Quais são os tipos de verbo que vão gerar essa infinitiva subjetiva? São verbos impessoais como constat, é notório, oportet, é oportuno, decet, convém, licet, é lícito, ou por verbos construídos de forma impessoal como proditum est, foi transmitido, ou dicitur, disse. Então, se tem esse tipo de verbo aqui, a gente vai ver que vai haver um infinitivo e antes daquele infinitivo vai haver um sujeito em acusativo. É a presença do acusativo e do verbo do infinitivo que vai indicar para a gente que aquilo é uma frase infinitiva. Locuções formadas por um adjetivo neutro ou por um substantivo e uma forma do verbo sum na terceira pessoa do singular. Então, além desses verbos, o que pode indicar a presença de uma subordinada subjetiva? Expressões como ecum est, é justo. Utile est, é útil. Fama est, é fama ou é opinião. Então, aqui uns exemplos. Então, em latim está citus est. Então, isso aqui é um verbo que está no perfeito. Citus est. Cesarem apuella amare. Então, aqui eu já achei o infinitivo. Infinitivo presente passivo. Se quem for ver o vídeo não saber identificar que isso aqui é um infinitivo presente passivo, assista ao vídeo anterior, que tem lá os tipos de infinitivo. Tem que decorar o tipo de infinitivo, senão você não vai saber identificar. Isso aqui é um infinitivo presente passivo. Então, citus est. A gente traduz como soube-se. Na hora de traduzir, veja, não tem nada em latim que introduz a frase subordinada infinitiva. Mas em português a gente tem que acrescentar o que. A palavra que vai introduzir a subordinada em português. Não existe em latim nenhum elemento, mas a gente tem que passar para o português e para isso a gente coloca o que. Então, tudo que não é a infinitiva, a gente põe antes do que. Então, soube-se.
que, e aí tudo que é da infinitiva. Em geral, a primeira palavra no acusativo é o sujeito. Então, soube-se que César é o sujeito da nova frase, né? Aí a gente coloca o infinitivo, amare era amado. Mas como que eu sei que aqui eu vou conjugar com era? Amare no infinitivo presente, isso aqui não está no tempo do passado. Então, olhe lá na tabelinha. O verbo da principal está no passado. O infinitivo é presente, ou seja, ele é contemporâneo. O que é contemporâneo ao passado? O imperfeito. Então, na hora de conjugar, o amare, eu vou colocar no era amado. O era aqui, imperfeito. Soube-se que César era amado pela menina. Se for uma certeza. Então, aqui, se é certeza ou opinião, é uma questão de contexto. Por isso a dificuldade de fazer uma tradução. Porque essa é uma possibilidade. Soube-se que César era amado pela menina. Aqui você está dando um fato. Agora, você pode dizer a mesma coisa como se fosse uma opinião. Soube-se que César, se for opinião, contemporâneo ao passado, é subjuntivo imperfeito. Então, soube-se que César fosse amado pela menina. Então, aqui é uma opinião de quem está dizendo, né? Que soube-se. Celium oratorem fuisse iracundum constat. Então, uma frase de Sêneca. Fuisse é o infinitivo passado ativo. Então, primeira coisa, eu coloco antes do que tudo que não é da infinitiva. Apenas o constat. Aqui, ó. O constat é um dos verbos que fazem esse tipo de frase. É notório que, aí eu começo a tradução definitiva. Em geral, o primeiro acusativo é o sujeito. Então, celium oratorem. Célio, eu vou traduzir fuisse. Com qual tempo eu vou traduzir? Fuisse não é o infinitivo passado ativo, então se ele é infinitivo passado, significa que é anterioridade. Em relação a quê? Em relação ao presente. Então eu vou lá, o verbo da principal está no presente. Se eu quero olhar anterior ao presente, eu vou traduzir com o pretérito perfeito. Então, é notório que Célio foi, pretérito perfeito, um orador irascível. Oratorem iracundum. Isso eu estou traduzindo como se fosse uma certeza. E se fosse uma opinião? Como que é anterioridade em relação ao presente? Então, anterioridade, o verbo da principal está no presente. Se for uma opinião, eu vou usar o pretérito perfeito composto do subjuntivo. Ou seja, eu vou traduzir. É notório que Célio tenha sido um orador irascível. Aí, no contexto lá do texto que eu estou traduzindo, vai estar claro que aquilo é uma opinião de quem está falando e não que é um fato. Constat eum victurum esse. Então, victurum esse é um infinitivo futuro. Significa, então, que é posterior. Constat é presente. Então, quando eu for olhar lá, ó, posterioridade em relação ao presente é futuro do presente, se for certeza. Posterioridade em relação ao presente pode ser futuro, indicativo ou subjuntivo. Aí eu tenho que ver o que encaixa melhor. É notório que ele vencerá. Então, na hora de traduzir o victurum esse, eu tenho que colocar futuro do indicativo. Como que seria futuro do subjuntivo? É notório que ele vencer. Então, não funciona. Porque, em geral, o futuro do subjuntivo português, ele vem depois da palavra quando. A não ser que eu forçasse a tradução e colocar. É notório que ele vá vencer. Então, seria uma possibilidade, mas não seria uma tradução literal. Literalmente, é melhor colocar no futuro do indicativo mesmo. É notório que ele vencerá.
Infinitiva objetiva. Ou seja, a infinitiva subjetiva, toda a frase subordinada, a frase inteira, funciona como sujeito. No caso da infinitiva objetiva, a frase subordinada funciona como se ela fosse o objeto direto. A oração infinitiva objetiva é regida por várias categorias de verbos. Verbos como os de dizer e declarar. Os verbos que expressam opinião, sentimento, ordem ou proibição. Então, todos esses tipos de verbo aqui vão ser usados na hora de fazer infinitiva objetiva. Então, os mais comuns: dico, sentio, penso, censio, nego, permito, intellego, promitto, cupio, puto, trado, adfirmo, video, credo, narro, spero, cognosco, respondeo, iubeo, iudico, scribo. É mais fácil decorar que se tem o verbo no infinitivo e antes dele tem uma palavra no acusativo, que é o sujeito daquele verbo, é uma infinitiva. É mais fácil do que decorar os tipos de verbo. Mas, de toda forma, fica aí para ficar completa a informação que a infinitiva objetiva é esse tipo de verbo que torna possível que ela seja feita. Então vamos lá. Magister discipulos diligenter studere putat. Então o verbo putat, que é pensa, aqui está no presente. Então, magister, nominativo singular, achei o sujeito. O professor. O professor putat, pensa. O professor pensa. Eu vejo que essa primeira palavra aqui, discípulos, está em acusativo plural. E que tem esse verbo em infinitivo. Então, eu falo, se tem o verbo no infinitivo e tem acusativo, significa que é uma frase subordinada infinitiva. Então, como que eu traduzo ela? Tudo que não pertence à infinitiva, eu jogo para frente, esse verbo e o sujeito, eu jogo para frente. O professor pensa que, tem que colocar sempre o que para poder traduzir em português, discípulos, vira o sujeito, ou os alunos, studere é o verbo. Como que eu vou saber como que eu vou conjugar o verbo em português? Studere não é infinitivo presente ativo? Se ele é presente, significa que ele é contemporâneo. Se o verbo da principal está no presente, aí eu olho lá na tabela. O que é contemporâneo ao presente? Indicativo presente. Então, eu vou traduzir com estudam. Contemporâneo ao presente, presente. Os alunos estudam diligentemente. Então a tradução fica assim. Aqui estamos supondo que é tudo objetivo. Não tem nada subjetivo, não. Então estou seguindo a consecutio temporo só da certeza, sem ser a opinião. Senatores hostem iam superatus esse crediderunt. Então crediderunt é perfeito. Então é um tempo do passado. Superatus esse é infinitivo passado passivo. Então o que eu tenho que olhar lá na tabela? É anterioridade em relação ao passado. Então eu vou olhar lá. O que é anterior em relação ao passado? É o mais que perfeito. Então na hora de traduzir o verbo, eu vou traduzir com mais que perfeito. Lembrando que é passivo. Então, mais que perfeito, passivo. Senatores, nominativo plural. Então, se é nominativo, achei o sujeito. Crediderunt. Crediderunt está no plural, assim como senatores está no plural. Então, achei o verbo da principal. Os senadores acreditaram. Eu tenho aqui um infinitivo e uma palavra, hostem, no acusativo. Achei a infinitiva, a subordinada. Então, como que eu começo ela em português? Que, hostem é sujeito, o inimigo já fora derrotado. Lembrando que já, iam, aqui é advérbio.
Então, o advérbio ele não muda, não tem caso nem nada, ele é invariável. Vimos aqui que eu tenho que traduzir fora derrotado, fora porque é mais que perfeito. Ele é anterior ao passado. Imperator dixit urbem brevi tempore deletum iri. Então, primeiro procura os verbos. Dixit, deletum iri. Deletum iri é infinitivo futuro passivo. Dixit, perfeito, terceira pessoa do singular. Então, eu vou ter posteridade em relação ao passado. Então, olho lá, posterior em relação ao passado. Eu vou traduzir o verbo com futuro do pretérito. Então, vamos lá. Imperator. Achei, é nominativo singular, então é o sujeito da frase principal, o imperador. Dixit. É um verbo, está conjugado, então é o verbo da frase principal. O imperador disse que, sempre tem que colocar antes de traduzir a subordinada. Urben, está no acusativo singular, é o sujeito da subordinada. Então, o imperador disse que a cidade. Deletum iri, nós já vimos que tem que traduzir ele com futuro do pretérito. Lembrando que é futuro do pretérito passivo, então seria destruída em breve. O imperador disse que a cidade seria destruída em breve. Último exemplo. Omnes scient leges in omnibus provincis justas esse. Então eu tenho scient, que é um verbo que está no futuro. Omnes, nominativo plural, achei o sujeito, então todos saberão. Esse é um infinitivo presente do verbo ser. Então, seu infinitivo presente é contemporâneo. Contemporâneo ao futuro. Então, eu vou lá. Contemporaneidade em relação ao futuro é indicativo presente. Então, eu vou traduzir esse como são, indicativo presente. Todos saberão que, eu tenho que colocar no português para poder fazer a tradução, ledes, acusativo plural, então é o sujeito da frase subordinada, né? Todos saberão que as leis, in omnibus provincis, em todas as províncias, esse, vou traduzir como nós vimos lá na tabela, contemporâneo ao futuro, é presente. Que as leis em todas as províncias são justas. Mas se eu quiser passar essa tradução do verbo para frente, não faz diferença nenhuma. Todos saberão que as leis são justas em todas as províncias. Dá para fazer também. Ou, todos saberão que as leis são em todas as províncias justas. Então, é tudo uma questão de como que a gente organiza esses elementos aqui em português. E o último tipo de infinitiva é epesegética. A infinitiva epesegética que explica um elemento antecipado na oração principal. Pode ser introduzida por um pronome neutro, que equivale a isto ou aquilo, ou por um substantivo ou por um advérbio. Então, exemplos. Illud libenter audio, fratrem tuum justum virum esse. Então, vimos aqui, tem um infinitivo presente. Então, isso aí já liga o alerta vermelho, né, que pode ter uma subordinada infinitiva. Eu vejo que tem fratrem tuum, está em acusativo. Então, achei o sujeito da frase subordinada infinitiva. Mas qual tipo de infinitiva é? Eu vou ver, quando eu traduzo essa parte aqui, que illud libenter audio, libenter, voluntariamente, ouço, áudio, aquilo.
Então, quando eu for traduzir essa aqui, eu vou ver que essa frase é uma explicação do que eu ouvi, ou seja, é uma explicação de aquilo. Voluntariamente ouço aquilo. Ou seja, que esse ou seja não existe em latim. Eu tenho que pôr em português, porque é a forma de formar uma epesegética em português. Ou seja, que, sujeito da frase, fraterentum, ou seja, teu irmão, se é o infinitivo presente, o verbo está no presente, então, contemporâneo ao presente é presente. Então, eu vou traduzir no presente. Teu irmão é um homem justo. Istum virum. Outra frase. Hoc permaginum rei publice malum est, me in multis rebos a Pompeio decidere. Ou decidere. Agora eu não lembro aqui se é longo ou se é breve. O mal grandíssimo. Então, decidere está infinito presente. Eu vejo que aqui me está em acusativo. Então, é o sujeito da subordinada. Então, o sujeito é eu, me é o eu em acusativo, né? Se fosse em nominativo, seria ego. Decidere. Eu vejo que é o infinitivo presente, ou seja, ele é contemporâneo à frase, ao verbo da principal. Qual que é o verbo da principal? Est. Então, é contemporâneo ao presente. Você olha na tabela, contemporâneo ao presente é indicativo presente. Então, eu vou traduzir decidere com indicativo presente. Discordo. Eu discordo. Agora, se eu for traduzir primeiro, né, a frase principal, eu vou ver que tenho aqui malum, que é o nominativo singular neutro. Então, se é um nominativo singular, o verbo da frase não é singular, então esse é o sujeito. Um mal. Permaginum, que é grandíssimo. Rei publique, para o Estado. Qual que é o mal grandíssimo para o Estado? Hoc, este. Então, qual que é este? O que significa o este? O mal grandíssimo para o Estado é este. Mas este o quê? Aí a gente vê que tem uma infinitiva na frente. Ou seja, a infinitiva vai explicar o hoc. Vai explicar o que é esse mal. Então, na hora de traduzir em português, isto é, que essa parte aqui em amarelo não existe em latim. A gente vai pôr porque é a maneira de se escrever em português. O mal grandíssimo para o Estado é este. Isto é, que eu discordo de Pompeu em muitas coisas. Então, é uma frase de Júlio César. Ele que entrou em guerra com Pompeu. E por último, na subjetiva infinitiva de terceira pessoa. Como eu falei, na subordinada infinitiva sempre se escreve o sujeito. Porque não dá para deduzir o sujeito, porque o verbo está no infinitivo. Não é como se está lá, faço. O verbo faço, dá para a gente deduzir que o sujeito é eu. Eu faço. Mas se está fazer, não dá para se deduzir. Porque não tem, está no infinitivo. Então, por isso, na subordinada infinitiva, sempre se escreve sujeito. Mas, às vezes, ele vem substituído por um pronome reflexivo de terceira pessoa. Se o sujeito for um pronome de terceira pessoa do singular ou do plural, ele é expresso de duas maneiras. Ou com formas no acusativo do pronome determinativo, eu, eam, id, eus, eas ou ea, ou do demonstrativo, ile, ilum, iliam, ilud, ilos, ilas, ila, se for diferente do sujeito da oração principal. Se o pronome reflexivo se coincidir com o sujeito da oração principal. Trocando em miúdos. Se eu vejo uma frase, aí eu estou vendo aqui que eu é o sujeito da infinitiva.
Se é o sujeito da infinitiva. Se é o sujeito da infinitiva. Se é o sujeito da infinitiva. Eu é o sujeito da infinitiva. Então, o sujeito da infinitiva são esses pronomes. Ou se, ou eu, ou algum desses aqui que eu falei. Qual que é a diferença? Quando é se, o que isso está indicando? Que o sujeito da infinitiva é o mesmo da frase principal. Então, Lucius dicebat se diligentem fuisse. Lúcio dizia que fora diligente. Quem que fora? O Lúcio. O mesmo sujeito de dizia é o mesmo sujeito de fora. Como que eu sei isso em latim? Porque tem o se. Lúcius e Marcos dicent se vitisse. Lúcio e Marco dirão que venceriam. Quem que é o sujeito de dirão? Lúcio e Marco. Quem que é o sujeito de venceriam? Lúcio e Marco. Os dois verbos têm o mesmo sujeito. Como que eu sei? Porque em latim tem o se. César dicit se amari a puella. César diz que ele mesmo era amado pela menina. Então, era amado. E diz, tem o mesmo sujeito, César. Como que eu sei? Porque em latim tem um se. Agora, e quando não é o mesmo sujeito? Então, ao invés de usar se, eu vou usar um desses outros pronomes aqui. Então, dicunt eum diligentem fuisse. Dizem que ele foi diligente. Como que eu sei que foi diligente? Não tem o mesmo sujeito de dizem. Porque aqui não tem se, tem eu. Então dizem, quem está dizendo não é quem é diligente. Dizem que ele foi diligente. Então o eu aqui eu vou traduzir como ele. César dicit Marco eum amari puella. César diz a Marco que este quem? Quem diz não é César? Aqui não está se. Então eu sei que o sujeito de é amado é diferente de quem está dizendo. Aqui, ó, tá, eum. Se fosse o mesmo sujeito, seria se. Então é um sujeito diferente. Então eu sei que César está dizendo. Então quem é amado não é César, é Marco. César diz a Marco que este, Marco, é amado pela menina. Então, essa maneira de colocar o sujeito da infinitiva é que vai nos dizer se o sujeito é o mesmo da principal ou não. Se for o mesmo da principal, eles usam se. O latim vai usar o se.